Stu? Já. Poxa. Sai daí, rapaz. Pronto. Vamos lá, galera. A gente vai entrar agora nas profecias de Daniel, né? Tratemos de profecias apocalípticas de Daniel. Vamos lá. Vamos parar para explicar aqui, ó, o termo apocalíptica. Beleza? Vamos parar aqui. O que quer dizer esse termo aí? Apocalíptico, né? Vamos lá entender aqui melhor esse aspecto aqui. Deixa eu só mexer aqui no negócio aqui. Bem. Nossa, gente. Queridos, é o seguinte. O termo apocalíptico, tá ok? Ele se refere a revelar. O apocalipse é mais ou menos assim, ó. É quando se tem um lenço assim em cima, um pano em cima, e você tira o pano, tá? Então a palavra apocalipse significa isso, revelar. Há dois livros na Bíblia que são livros apocalípticos. Um é Daniel e o outro é Apocalipse. A literatura apocalíptica, ela tem uma característica, tá ok? Tem presença, por exemplo, de anjos interagindo com seres humanos. A literatura apocalíptica, ela tem também bestas, animais, simbologias. Ela tem números, datas que são passadas de um modo diferente. 42 meses, um tempo de metade de um tempo, coisa do tipo, né? E as profecias apocalípticas, elas são certas, elas não são profecias condicionais. Entendeu aí? Então, por exemplo, profecia apocalíptica é assim, ó, Jesus vai voltar. Ele vai voltar, seja você bonito ou feio, seja você está preparado ou não. Já as profecias clássicas é um pouco diferente. Tem um característico um pouco mais literal, não tem esses animais, essas coisas aí, né? Os números de data são tempos bem literais, mesmo você percebe ali no contexto. E as profecias são condicionais, depende do comportamento do povo, tá? Em relação a isso. Então nós vamos tratar agora das profecias apocalípticas de Daniel. Por isso Daniel vai se chamar de um livro apocalíptico também, porque ele tem toda a simbologia das profecias. Você vê aí as 4 bestas, os animais, você vê os anjos, o anjo vem no capítulo 9 para conversar com Daniel, no capítulo 10, né? No capítulo 8 mesmo, eles conversam entre si. Você tem lá um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Então, você verifica aí esses aspectos apocalípticos no livro de Daniel. E ele é um livro, de fato, irmão do livro de Apocalipse, porque se você colocar os dois livros juntos, assim, eles são um segmento do outro, tá? E é importante compreender esse aspecto aí, antes da gente prosseguir. Então, vamos lá agora compartilhar aqui, para a gente voltar aqui ao que a gente estava tratando.
A gente vai agora para a parte 2 do livro de Daniel, correto? Bora lá. Queridos, nós começamos na aula passada contando a história de Ezequias, que ele deveria ter falado de Deus, mas ele mostrou os tesouros, e isso motivou os babilônicos a invadirem Jerusalém. Os babilônicos invadiram Jerusalém, nós verificamos isso. Foi nessa época que destruiu-se o Templo de Salomão, tá? Então veja aí, nós temos a queda do Templo de Salomão, nesse período. Depois da queda do Templo de Salomão, Israel é levado para o cativeiro, e ele só volta lá depois que os medo-persas liberam eles, né? Foram aí 4 decretos aí, né? Decreto de Ciro, Dário, Artaxerxes e Artaxerxes, para que eles voltassem para Jerusalém para reconstruir. E aí que eles reconstroem o templo mais uma vez, e esse templo é denominado Templo de Zorobabel. Foi o templo que sobreviveu até os dias de Jesus. Foi o templo que Jesus já entrou. Então não era o templo de Salomão que ele entrou, o templo de Salomão já tinha sido destruído. E esse templo de Zorobabel vai ser destruído no ano 70, ok? Fala, Cris. O Éder, Babilônia invadiu Israel 3 vezes, não foi? Até a completa destruição. Assim, na realidade, eles vão fazendo o cerco e vão arrebentando, né? Aí levou lá o rei, depois, enfim. No caso, Daniel era da linhagem real e foi levado na primeira invasão? Boa pergunta, nunca me questionei sobre isso. Não sei te precisar. Uhum. Posso ir atrás e verificar. Não sei te precisar. O fato é que foi uma galera para lá. Eu acredito que na primeira mesmo, né? Porque é o seguinte, quando você destrói um povo e o cara faz um cativeiro, você faz o segundo, o povo já se espalha, tá? Fica meio complexo, né? Acho que na primeira mesmo, mas eu não sei te precisar. Sou ignorante a esse respeito aí. Então, a gente verifica aí que eles invadem... Nossa, por que saiu? Eles invadem aí Nossa, que coisa de doido. Não tá deixando compartilhar. Bom, vocês estão vendo na tela aí? Estou. Beleza. Então aí, ó, cativeiro babilônico. Nós vimos também as línguas do livro, correto? Hebraico e aramaico. Como é que funcionam as línguas. E por que Daniel escreveu os livros em 2 línguas, né? Nós verificamos aí que o que Daniel queria que os caldeus ali, eles entendessem, ele escrevia em aramaico. O que eles queriam que eles não entendessem, ele escrevia em hebraico. Por isso que ele escreve o livro. Começa em hebraico, depois parte para o livro aramaico até o capítulo 7, capítulo 8 para frente ele volta a escrever em hebraico. Nós vimos também o testemunho de Daniel, né? O cara era fenomenal, decidido, tal. E depois terminamos com o aspecto de saúde, né? Que é um aspecto importante aí para a mensagem adventista. E a gente termina essa parte de recapitulação com esse verso aqui, 3 João, capítulo 1, verso 2, que diz assim: Amado, desejo que vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. Ou seja, a saúde física, ela deve estar emparelhada, empatada com a alma, né? E agora a gente começa aí com a profecia de Daniel, capítulo 2, tá? É lógico que vocês conhecem maiormente a profecia de Daniel, capítulo 2. Porém, eu vou ensinar alguns aspectos aí de vocês que são muito importantes, tá? Que é hoje paralelismo profético e um método mnemônico de vocês gravarem os 10 povos bárbaros lá, tá? Então, acredito que esses serão os ganhos de hoje. Paralelismo profético e o método mnemônico aí para a gente memorizar os 10 povos bárbaros
E depois você pode aplicar para qualquer coisa também, né? Bora lá, então. O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele teve um sonho. E ele não se lembrava, tá, do sonho. Por que que o sonho incomodou o rei? Porque na Babilônia, os sonhos eram entendidos como meio de comunicação dos deuses com os homens. Então, quando ele teve o sonho, ele passou a entender que os deuses tinham dado um recado para ele. E ele agora não sabia que recado que era. Então, o cara ficou super agoniado. Os deuses me deram um recado e eu não lembro qual recado que foi. Bem, quando ele capturou os povos, eles traziam para o seu reino os sábios, os magos, porque entendia que esses eram os meios de comunicação com os deuses. E grande parte desses povos diziam precisamente isso, tá? Que eles eram os magos, os sábios aí, né? Para poder auxiliar o rei. Então, óbvio, ó, se os deuses mandam um sonho, correto? Os deuses mandam um sonho. E os magos são aqueles que estão entre nós e os deuses, por isso que eles se chamam médiums. A palavra médium vem do latim meio, aquele que está no meio, aquele que se coloca entre os deuses e o povo. Então o rei falou, olha, se eu tenho médiums aqui, é só os magos perguntarem para os deuses qual foi o sonho, e então os deuses vão falar para eles qual foi o sonho e vai estar tudo resolvido. Então ele chamou os magos, né, para que eles pudessem demonstrar para o rei, né, o sonho e também a sua interpretação, que os próprios deuses eram quem dava. Aí os camaradas entraram em desespero. Por que eles entraram em desespero? Exatamente porque Satanás aí, né, pelo que a gente vê aí, não tem poder de entrar na mente humana, né, assim, saber os pensamentos humanos. Satanás, ele vai saber mais ou menos o que uma pessoa pensa por conta dos sinais que ela dá. Por exemplo, então, passou uma morena. Aí a morena tá aqui, ó. E eu tô vendo a morena. Até agora, Satanás não sabe que eu tô pensando em nada. Para ele saber, o que ele faz? Ele observa os sinais. Ele olha o meu rosto, os olhos, pupila, batimento cardíaco, membro genital. Ele verifica. Se eu der indícios nessa área, ele sabe se eu gostei ou não. Deu para entender? O Ed tá passando lá, ó. Deu uma olhadinha, dá aquela risadinha aqui assim, ó. Aí ele fala, esse neguinho tá com a maldade no coração. Ele sabe. Então, quando ele sugere pensamentos e tudo mais, ele espera que você dê algum sinal, né? Por meio do qual ele possa trabalhar com você. Então, Satanás não saberia dar a resposta que o rei pedia. Pior ainda, que o sonho tinha sido dado por Deus. Qual foi o resultado, então? Quem mandou matar o pessoal, né? Galera, embora eles tenham assinado atestado de incompetência lá no passado, a gente tem uma visão de que eles sejam bobocas e tudo mais e tal. Galera, não é tão simples assim, tá? Esses camaradas, eles existem hoje, ok? Voodoo, horóscopo, bidu, feitiçaria, cartomante, bola de cristal, vidência, macumba, necromancia, espiritismo, médium, leitor de mão, simpatia, satanismo, tudo mais. Eles existem hoje, ok? E isso nos mostra, né, a história bíblica está nos mostrando que eles são incapazes de resolver nossos problemas hoje. Tem pessoa aí que segue horóscopo. Tá doido, meu? Seguir horóscopo? Gêmeos, hoje é seu dia de sorte. Hoje é o seu dia do amor. E aí você sai aí, né? Todo cheio de amor pra dar, né? Para, né, velho? Isso aí não presta. Não vale nada. Então é super importante aí
que nós entendamos que esses caras não valem nada, tá ok? Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês que vai ajudar vocês a esquecer esses negócios de horóscopo, né? Essa palhaçada aí, né? Vamos buscar aqui na internet aqui. Eu quero mostrar um negocinho para vocês aqui bem legalzinho. No Brasil, o cara que domina fazer horóscopo, o cara mais importante, o cara domina, ele se chama João Bidu, tá ok? João Bidu. O que é interessante é que o João Bidu, ele prognosticou que 2020 seria um ano leve. Vamos ver se a gente acha aqui a matéria. Aqui, ó. Pegar na Globo aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó. Astrólogo que virou meme por prever 2020 mais leve. Fala sobre erro. Ninguém esperava um coronavírus. Olha o que ele fala aqui, ó, no subtítulo, tá? João Bidu. O sol me traiu, diz João Bidu. Entrevista aqui do jornal de Bauru aí, né? Ó a matéria, ó. Novo ano promete ser mais leve, diz astrólogo. Galera, palhaçada, né, velho? Palhaçada. Então, é super importante aí que a gente foque isso. Há muitas pessoas que caem na superstição. E superstição, galera, é um negócio violento, domina a gente, tá? Há pessoas presas em superstição ainda. A pessoa que não pode virar o chinelo ao contrário, porque a mãe vai morrer. O cara disse isso aí. A mãe vai morrer, então não pode virar o chinelo ao contrário. Não pode... se cair a faca no chão, tem que fazer um risquinho para não dar briga. Não pode entrar embaixo da mesa, senão a mãe morre. Andar de costa, só a mãe que sofre nessa bodega, né? Eu nunca vi alguém falar que vai acontecer uma coisa e o pai vai morrer, né? Eu não sei se já viveram isso aí, mas a superstição, ela amarra a gente. Eu, para vencer a superstição, eu tive que começar a virar chinelo para tudo quanto é lado, entrar embaixo da mesa de propósito, passar debaixo da escada de propósito para vencer a superstição, mesmo depois de ser cristão, tá? E eu sugiro que vocês o façam. Ah, mas se sua mãe morrer? Amigo, ela morreria com seu chinelo em pé, viu? Pode ter certeza. Você pode nunca ter passado debaixo de uma mesa, nem debaixo de uma escada, nem andar de costa, mas a sua mãe vai morrer. Pode crer, pode crer. Então, galera, é super importante a gente se livrar disso e ajudar as pessoas a se livrarem disso. Porque é uma das amarras que Satanás trava na cabeça das pessoas e esse medo dificulta a fé. E nós temos que estimular a fé, né? Bem, ao eu falar que isso aí está tudo errado, eu não estou querendo dizer que essas artes religiosas não contenham elementos sobrenaturais. Deixa eu falar aqui para vocês aqui, ó. Galera, antes de servir a Deus, eu servi Satanás. Mal servi mesmo, viu? Ele entrava lá nos parentes e aí a gente fornecia para eles vinho, cigarro, fazia uns banhos, né? Uns banhos com espada de São Jorge, com sal grosso. Banho de sal grosso é bom para a saúde, tá? Mas eles usam lá como meio místico, né? Então, já serviu o capiroto antes. Tá? Então, quem está falando para você é que existe coisas sobrenaturais, tá? Pessoas que falam que viu parente quando morreu e tal, tudo é Satanás que se manifestou, mas é sobrenatural. Pessoas que viu levitar coisa, enfim, um monte de coisa, existe, Satanás é capaz de fazer isso. Então, não estou dizendo para vocês duvidar, vai lá, desafiar e coisa do tipo. Eu quero que vocês confiem em Deus e não temam a Satanás, sabendo que ele pode fazer aí alguns atos miraculosos e diferentes aí, né? Vamos lá prosseguir aí. O rei mandou matar todo mundo, mas Deus tinha os seus servos ali na Babilônia, porque Nabucodonosor tinha, conforme nós vimos semana passada, invadido Jerusalém e levou o pessoal para lá. E ao levar esse pessoal aí no cativeiro, levou Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que eram 4 servos de Deus, especialmente Daniel, que parece o líder, né, desses jovens. E aí Deus
chamou esse menino para uma obra especial. Daniel, ele pergunta pro cara, por que o rei tomou essa atitude louca aí? Aí o cara explica, porque o pessoal não conseguiu satisfazer os pedidos dele lá. E aí, então, o rei, o Daniel, ele fala, olha, então, deixa eu falar com o meu Deus, pede um tempo aí pro rei. E ele pediu um tempo pro rei e foi concedido. E ele, naquela noite, ele orou. Então, é bem interessante, orou com seus amigos, pequeno grupo aí, né? Então, vale a pena participar de pequenos grupos, galera. É bom para crescer a fé aí. E Daniel, com os seus amigos, oraram. E ao eles orarem, a bênção de Deus caiu sobre eles, especialmente sobre Daniel, que teve a revelação, foi falar com o rei. E o sonho era uma estátua, né? Que nós vemos aí agora na tela. Ela tinha cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E depois vinha uma pedra e destruía a estátua. O que é que representa a cabeça de ouro? Bem, Daniel 2, verso 37 e 38, ele vai explicar o que representa a cabeça de ouro. Ele fala assim, ó, tu, ó rei, é rei de reis, a quem o Deus do céu concedeu o reino, o poder, a força, a glória, a majestade, em cujas mãos entregou os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu. Tu és a cabeça de ouro. Então ele diz que o rei da Babilônia era a cabeça de ouro. Galera, olha aqui para mim aqui, ó, olha aqui. Pergunta: a cabeça de ouro era o rei da Babilônia ou a cabeça de ouro era o reino da Babilônia? Pergunta importante. O rei é aquele que manda na Babilônia. A Babilônia é o reino da Babilônia. Galera, grava isso, anota isso. A profecia, ela não trabalha com indivíduos. Ela trabalha com reinos. Quando ela fala que tu, ó rei, és a cabeça de ouro, é porque é o seguinte, um reino não existe sem um rei. Mas o Nabucodonosor, quanto rei da Babilônia, era a cabeça de ouro. Só que quando ele morreu, e entra no seu lugar outros reis, ok? Nabonidos, por exemplo, o filho de Nabucodonosor, quando entra Nabonidos, queridos, o Nabonidos, ele é a cabeça de ouro, porque ele está no reino, mas quando ele morre, vem o Belsazar, é a cabeça de ouro. Então, a profecia não está tratando de indivíduos. E se você não compreender isso, você vai dançar lá no futuro, no livro de Apocalipse, porque há vários adventistas doidões, até alguns são importantes aí e tal. E esses camaradas, eles entendem, alguns dissidentes aí entendem, que são pessoas na profecia. A profecia não trata de pessoas. Você vai verificar isso à medida que a gente vai estudando, a gente vai fazer o paralelismo, e aí você vai compreender que não são indivíduos, tá? Mas o reino. Então, o reino da Babilônia é representado pela cabeça de ouro. E aqui você tem, então, o período que ele dominou, né? Do ano 605, tá? Até o ano 539, quando ela cai sob o poder dos medos e dos persas. Bem, a gente vê aí o reino da Média e da Pérsia, que é o peito de prata. Agora, como é que eu sei que o peito de prata é a Medo-Persa? Primeiro, em Daniel capítulo 2, versículo 37 e 38, falou que a cabeça de ouro era a Babilônia. No verso 39, ele fala assim, ó, depois de ti, depois da Babilônia, se levantará outro reino. Veja, ele não está falando outro rei. Se levantará outro reino inferior ao teu. E depois ele fala assim, ó, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então ele está falando de impérios mundiais. Deus não faz profecia com os xiitas no sul do Sudão. Ele está fazendo a profecia dele, amarrando a profecia com impérios mundiais. E nesse caso aqui a gente tem o reino que vai vencer a Babilônia, porque ele fala, depois de ti se levantará outro reino.
Se você vai para Daniel, capítulo 5, versículo 28 e 29, você vai ver quem vence a Babilônia. Daniel 5, verso 28 e 29 diz assim, ó. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então o reino foi dado aos medos e aos persas. Então, o peito de prata, que é o reino que depois da Babilônia é a cabeça de ouro. O peito de prata é o reino que se seguiu depois da Babilônia, que é os medos e os persas. O que é interessante é que Deus brinca com a história. A Babilônia, o metal mais precioso que ela tinha, mais comum e abundante que ela tinha, era o ouro. A prata era considerada em pouca estima. Porém, a Medo-Persa trabalhava com a prata e usava até mesmo escudos de prata. Então a gente tem aí a correlação dos metais com que esses povos utilizavam na sua economia com a profecia também. É um meio de você descobrir, né, esses achados proféticos. Então a gente tem o peito de prata, que representa o reino da Medo-Persa, que venceu a Babilônia. Ora, esse reino da Medo-Persa venceu a Babilônia da seguinte forma. A Babilônia foi e era a rainha dos reinos. Aí, os medos e os persas começaram a fazer planos para invadir a Babilônia. E a Babilônia, na época de Belsazar, ela cai no período para o reino Medo-Persa. Olha só como é que aconteceu a história. Nabucodonosor morre e é substituído. E na época aí, posteriormente, estava o rei chamado Nabonidos. Esse Nabonidos, ele foi viajar para Tema. E ele colocou o seu filho, Belsazar, no trono como regente. A Bíblia não explica isso. O que vai explicar é o achado de Sidney Smith, em 1924, que ele fez isso. Tá? Que ele colocou o poema de Nabonidos, poema ou a oração de Nabonidos, que tem os dois, né? Um revela a existência de Nabonidos, de Belsazar, na família real, e o outro revela que Nabonidos vai para Tema e põe seu filho que era o corregente, reinando no lugar. E foi nessa época que o rei Belsazar viu-se agora no reino. Ele falou, vou dar um banquete para mim e dos convidados. Meu pai não está aqui. E aí ele chamou aquelas prostitutas cultuais, todas aquelas festas da Babilônia e tal. E aquelas festas duravam semanas. Então os camaradas estavam tudo chapado, embriagados do vinho. Enquanto isso, Ciro, da Pérsia, fazia o quê? Ciro, ele pegava e os seus soldados pedras e começaram a jogar no rio Eufrates. Outra coisa que eles fizeram é desviaram parte do curso do rio, que abaixou as águas. E como eles tinham lançado as pedras no fundo do rio, a água ficou assim na cintura. E os soldados passaram. Por que era importante isso? Porque a Babilônia ela era cercada pelo rio Eufrates. De modo que você, para entrar na Babilônia, tinha que nadar. E soldado vai nadar com aquelas ferramentas pesadas? Escudo, espada? Não dava. E por que eles fizeram isso e não aconteceu nada? Não aconteceu nada porque os caras estavam tudo bêbados. E os portões da Babilônia estavam abertos. Deus já havia profetizado em Isaías 45, 44, 45, que Ciro venceria a Babilônia e encontraria facilidade. Os portões, Deus abriria o portão. E quando chegou, não teve luta. Só falou, gente, galera, fica cada um no seu posto, se quiser lutar, vocês vão morrer e tal. Cadê o rei? Cadê o rei? Vamos lá, mata o rei e acabou. E foi aí naquela noite que morre o rei da Babilônia, Belsazar, e os medos e os persas assumem ali o reino na própria Babilônia ali, né? Na própria Mesopotâmia, tá? E então eles derrubam a Babilônia no ano 539 e eles só vão cair no ano 331 para os gregos, ok? A gente sabe que os gregos são o reino que venceu, os gregos é o reino que venceu a Medo-Persa,
Primeira, pela característica do bronze. O período grego era a época do bronze. Eles trabalhavam com o bronze, né? Outra coisa que é interessante aí é que os medos e os persas foram quem pensaram primeiramente em atacar os gregos. Por quê? Porque a Grécia, eles viviam em cidades separadas. Então, qual era a ideia dos medos e os persas? Qual a ideia dos medos e os persas? Era invadir a Grécia, só que tacar um reino só, dominar esse reino. Ataca outra cidade, domina. E assim eles dominariam a Grécia inteira. Eles tinham essa ideia lá na época do rei chamado Filipe II, que era pai de Alexandre o Grande. Mas eles não fizeram isso, não implementaram esse plano. Quando entra o rei Alexandre o Grande, os medos e os persas agora têm a ideia de eu vou para cima e vou arrebentar a boca do balão. E quando eles vão para cima, a Grécia se une sob o comando de Alexandre o Grande, e aí houve a vitória dos gregos sobre os medos e os persas, né? Então, um rei muito novo, Alexandre o Grande, se torna o dominador do mundo, né? Dominou tudo. E até chorou porque não tinha mais reino para conquistar. Ficou tudo dizendo, queria tanto quebrar a cara de alguém, mas não tem ninguém mais para a gente bater. Esse era o Alexandre o Grande aí, né? Então, os gregos dominam, tá? A Medo-Persa. E aí a gente chega no ventre de bronze. Então, cabeça de ouro, Babilônia, peito de prata, Medo-Persa, ventre de bronze e a Grécia. As pernas de ferro e os pés de barro e ferro são um reino só. Não temos dois reinos. Temos duas fases de um mesmo reino. Grava isso. Isso é importante. Então, ó, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze e perna e pés de ferro e barro e ferro. Porque as pernas de ferro e os pés de barro e ferro são o mesmo reino em duas fases. E quem venceu os gregos foram os romanos. A Grécia, a gente tem evidência escriturística também. Em Daniel capítulo 8 mostra os gregos vencendo os medos e os persas. Daniel capítulo 8, você vai ver lá do versículo 5 a 8, você vai ver que o bode mata o carneiro. E aí no versículo 20 e 21 ele fala que o carneiro é o Medo-Persa e que o bode é o reino da Grécia. Agora, Roma, não temos evidências escriturísticas. Que eles venceram, um texto claro dizendo que eles venceram Roma. Mas é lógico, é só você ir na história. Você vai verificar que os romanos venceram a Grécia. E aí, então, a gente tem duas fases. A primeira fase, que é as pernas de ferro, é a Roma pagã. Era um reino duro, poderoso. E ele trabalhou mais com a expansão territorial de Roma. Roma dominou uma grande extensão. E é importante vocês saberem buscar isso, tá? O reino romano lá, né? Então, você joga no Google lá, mapa do Império Romano. Aí você vai ter isso com muita facilidade, né? Mapa do Império Romano. E aí você tem uma ideia do que o Império Romano fez naquele período, né? Então aqui, ó, você tem diversos mapas. Tá vendo essa parte colorida, rosa aqui, ó, mais colorida? Era o Império Romano, ó. Dominou o norte da África, a Europa, a Ásia aqui, ó, o Oriente. Então, os caras dominaram uma grande extensão de terra aí. E isso quem fez foi Roma pagã. Fez a expansão territorial. Os camaradas criaram estradas, facilitaram muitas coisas. E não somente esse trabalho dos romanos ajudou demais a espalhar o evangelho, porque essas estradas foram as estradas pelas quais os apóstolos chegavam nas estradas. Porque é o seguinte, os romanos só faziam estradas em direção a uma cidade. Então eles sabiam que eles, ao veredarem para um lugar, eles dariam numa cidade, encontrariam pessoas que ouviriam o evangelho. Então ajudou muito aí a propagação do evangelho, essa expansão de Roma, né? Roma pagã. Agora, nós temos os pés de barro e ferro, que é Roma papal com os povos bárbaros. Vamos entender aí o que aconteceu. Constantino, imperador romano,
mudou o trono de Roma para Bizâncio, fundando Constantinopla. E o Ocidente ficou vago. Ele foi para o Oriente, o Ocidente ficou vago. E aí 10 povos bárbaros invadiram Roma. Lombardo, que é norte da Itália, visigodos, que é norte da Espanha, érulos, que é sul da Itália, vândalos, que é sul da Espanha, burgundos, que é a Suíça, germânicos, que é a Alemanha, ostrogodos, que é a Áustria, suevos, que é Portugal, anglo-saxões, que é a Inglaterra, e francos, que é a França. E esses 10 povos bárbaros invadiram e fizeram o reino oriental de Roma cair. Só que o que acontece? Esses povos bárbaros tinham tido de antemão contato com o cristianismo, porque o cristianismo se espalhou pelo mundo. Se lembra que Paulo, na época dele, já fala: alcançamos todo o mundo. E como esses povos bárbaros já tinham tido contato com o cristianismo anteriormente, eles se deram bem com o bispo de Roma. E com a conversão de Carlos V, da França, esse Carlos V começou até a ajudar na conversão dos povos bárbaros, que já tinham inclinação porque já conheciam o cristianismo. Assim, Roma imperial cai, mas o poder de Roma imperial começa a repousar sobre Roma papal, que com esses conchavos se torna a senhora desses reinos. E assim, então, a Europa está unida agora com Roma papal. Não mais Roma pagã, porque Roma pagã caiu, e agora é Roma papal. E os povos bárbaros, depois de algumas guerras, 3 povos bárbaros são atacados, destruídos, e esses 3 povos bárbaros, érulos, os vândalos e os ostrogodos, sendo derrotados, os outros povos viram que Roma tinha que ser respeitada. E passou-se, então, o poderio total aí de Roma pagã para Roma papal. Então, é o mesmo reino, tá ok? Só que agora ele estava com uma cara religiosa. Quem dominava era o bispo de Roma. Vamos prosseguir aqui, porque eu quero ensinar como é que vocês gravam esses nomes todos aí, tá? Os nomes são esses aqui, ó. Lombardo, que é norte da Itália, visigodos, que é norte da Espanha, érulos, que é sul da Itália, tem um acento aqui, tá? Toda proparoxítona é acentuada, né? Vândalos é sul da Espanha, burgundos é a Suíça, germânicos que é a Alemanha, ostrogodos que é a Áustria, suevos que é Portugal, anglo-saxões que é a Inglaterra e francos que é a França. Então, esses povos agora passaram a estar unidos ao papado. E hoje eles formam a União Europeia. E nós chegamos aos pés da estátua, que é exatamente onde nós nos encontramos na profecia, que é algo que não é segredo para vocês. Agora, como é que eu gravo essas coisas na cabeça aí, tá? Então a gente vai passar uma dica aqui que é interessante e é um dos ganhos da aula de hoje. Dá uma olhada no que eu faço. Eu destaquei as iniciais. Lo em lombardos, Vi em visigodos, E em érulos, Van em vândalos, Bu em burgundos, G em germânicos, O em ostrogodos, Su em suevos, An em anglo-saxões e Fra em francos. E com essas iniciais eu formei essa palavra aqui, ó. Lovievan Bugossuanfra. Agora, ao lado, eu coloquei o que eles representam. Lombardos é norte da Itália. Então, eu formei NI, que é norte da Itália, é Ni. NE, que é norte da Espanha, é Ne. Então, Ni, Ne. Si, Se, Su, Al, Ao, Po, In e Fra. Tinha que colocar o A aqui também, tá? Eu comi bola. E aí eu formei com essa outra palavra, com essas outras iniciais, uma outra palavra. Ninesse, Sessu, Alaupô, Infra. E aí eu usei mnemônica para memorizar isso com facilidade. Então, para gravar o nome dos povos em ordem, eu gravo essa palavra. E para ficar fácil, eu uso música. Então eu fiz essa musiquinha assim, ó. Lovievan Bugossuanfra, 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 Lovievan Bugossuanfra.
E assim eu fico fazendo. Aí o que acontece? Toda vez que eu quero lembrar disso aí, a música vem mais rápido na cabeça e a música traz a letra. E aí eu lembro que Lo é lombardos, Vi é visigodos, é érulos, Van é vândalos, Bu é burgundos, Go é G e O, né? G de germânicos e O de ostrogodos. É a única diferença que eu faço. Então, eu gravo esses povos, gravei esses povos desse jeito. E na ordem eu gravo a outra palavra também, só que eu fiz uma outra musiquinha, né? Para essa outra palavra aqui, eu fiz essa musiquinha assim. Nine sissesu, alaupo infra. Nine sissesu, alaupo infra. Nine sissesu, alaupo infra. Nine sissesu, alaupo infra. E depois é fácil. Eu começo a fazer exercícios de Lo é ni, Vi é ne, e aí vai fazendo, e aí o negócio grava. Então você consegue falar lombardos, visigodos, érulos, vândalos, burgúndios, germânicos, ostrogodos, suevos, anglo-saxões e francos. Eu consigo falar também norte da Itália, norte da Espanha, sul da Itália, sul da Espanha, Suíça, Alemanha, Áustria, Portugal, anglo-saxões, Inglaterra e França. Então eu consigo falar o que eles representam com facilidade. Ou eu posso alternar. Lombardia, norte da Itália, visigodos, norte da Espanha, érulo, sul da Itália, vândalos, sul da Espanha. Enfim, é só você tirar um tempinho por dia. Se você fizer isso aí, ó, diariamente, 5 minutos fazendo isso, tá? 2 minutos e meio cantando cada musiquinha. E olhando os nomes, por dia. Você vai gravar isso numa semana. Mas aí é lógico, à medida que você dá estudos bíblicos, você ensina e usa isso. E à medida que você vai usando, ele vai fixando na sua cabeça. E toda vez que você esquecer, volta lá na musiquinha com os textinhos e aí vocês aprendem. Deu para entender isso aí? Coisa boa, né? Importante para que você possa passar essas informações, porque quando você passa essas informações, as pessoas não conheciam nada de história, mas ao ela jogar esses reinos aí na internet, ela vai conseguir achar essas informações e isso vai aumentar a confiança naquilo que você está dizendo, tá? Bora lá. A gente sabe que depois da União Europeia, né, que é esses povos bárbaros da Europa com o papado, vem a pedra que nos mostra que a União Europeia vai passar. Quem é essa pedra? Daniel 2,44 diz que Deus é quem levanta esse reino. E que esse reino é eterno. Ora, o Deus levantado por Deus, que é eterno, é a volta de Jesus. Então, 1 Coríntios capítulo 10, verso 4, diz que a pedra é Cristo. Tá? Então, a gente tem uma representação do reino de Deus. Galera, mas não é só a volta de Jesus propriamente dita. Só que a gente só vai compreender isso em Daniel capítulo 7, que a gente vai estudar a partir de agora. Ok? Vamos lá fazer a associação, que eu quero que vocês entendam o paralelismo profético. O que é paralelismo profético? É uma técnica, é um modo de Deus trabalhar com profecia. Ele passa a mesma profecia mais de uma vez. Ele passa 1, 2, 3, 4 vezes a mesma profecia. E só que ele usa símbolos diferentes. E à medida que ele vai apresentando símbolos diferentes, ele vai acrescentando detalhes diferentes. Então, a gente vai compreender que Daniel capítulo 2, ela está em paralelo com Daniel capítulo 7. Daniel 2 está em paralelo com Daniel 7. Isso aqui vai ajudar vocês a não falar bobeira. Por exemplo, vocês se lembram das Torres Gêmeas? O que aconteceu com as Torres Gêmeas? Caíram. Por que elas caíram? Por que elas caíram? Ataque de aviões. É isso aí. Ó, avião voando, pum.
ataque de avião, não é? Abre Daniel capítulo 8 aí. Daniel 8. Abre em Daniel 8. Olha só o que tem lá em Daniel capítulo 8. Versículo 3. Cristina, leia pra gente Daniel capítulo 8, verso 3. Pode ler, tá? Se achando, pode ler. Daniel 8, verso 3. Então levantei os olhos e vi, e eis que, diante do rio, estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Ok. Nós vemos aqui, então, peraí, que tem que animal aí? Fala pra mim aí, que animal, Cris? Tem um carneiro com 2 chifres, Um carneiro com e os 2 2 chifres. chifres, um era mais alto do que o outro. Muito bem, muito bem. Um carneiro com 2 chifres, e um dos chifres era mais alto do que o outro. Eu quero que vocês olhem esta imagem agora que eu vou mostrar para vocês. E vocês vão me dizer, ok? Vocês vão me dizer se há alguma semelhança com esse texto e o que estamos estudando. Vamos lá. Tem alguma semelhança? Ó, o texto fala de 2 chifres, correto? Uhum. E ele diz que um dos chifres era mais alto do que o Outro. Vai comparando aí. Vai comparando. Agora, dá uma olhada para mim no versículo 5. Versículo 5. Vai no versículo 5. Pode ler, Cris. Para eu ler? Pode ler, pode Então ler. vamos lá. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Ok. É para ler o 6 também? Ok, não, tá bom isso aí. Olha só que coisa interessante. Nós vemos que tinha um bode, correto? E esse bode, como é que ele vinha? Como é que esse bode vinha? Ele não tocava no chão. Ele não tocava no chão. Ele estava voando? Sim ou não? Sim ou não? Como se ele estivesse suspenso aí, mas dando a ideia da rapidez, né? Mas peraí. Bode rápido toca no chão ou não toca? Uhum. O texto diz o quê? Qual o detalhe que o texto passa? Ele não tocava no chão. Não tocava no chão, estava voando. Uhum. Então, olha só. Um bode vem voando e o bode faz o quê? Ataca os chifres. O carneiro com 2 chifres. Olha aí, rapaz. Então, entenda. Forçou, né? O que é que te protege desse tipo de interpretação? Paralelismo profético. Quando você põe uma profecia do lado da outra, e aí os símbolos vão se correspondendo, os reinos vão se correspondendo, de modo que, quando aparece um terceiro que tem dúvida, ele tem que se encaixar nos paralelos anteriores ou posteriores. E isso é que te salva. Então, por exemplo, tem cara que vai dizer lá que o Antíoco Epífanes, ele era o chifre pequeno. Por que não vai se encaixar? Por causa do paralelismo. O paralelismo profético vai te ajudar a você seguir os reinos sem cometer equívocos. Então, é importante que a gente aprenda o que seja paralelismo profético. E vamos embora para esse paralelismo profético logo aí. Bem,
Nós vimos já a profecia de Daniel, capítulo 2, cabeça de ouro, Babilônia, peito de prata, Medo-Pérsia, ventre de bronze, Grécia, pernas de ferro, Roma pagã, e os pés de barro e ferro é Roma papal com a União Europeia. E depois vem o reino de Cristo, que é a pedra. Daniel, capítulo 7, é a mesma profecia de Daniel, capítulo 2, só com símbolos diferentes. Tá? Então, o que era a cabeça de ouro vai ser o leão, né? Considerado o rei dos animais. O urso, Medo-Pérsia. O leopardo é a Grécia, que é o ventre de bronze. E Roma, as duas fases são representadas pelo animal terrível e espantoso. O leão representa a Babilônia. Primeiro, porque o símbolo da Babilônia era a deusa Ishtar, que era um leão alado. Segundo, ela perde as asas. Asas representam uma velocidade incansável. Você vê em Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão. E a Babilônia era incansável em conquistar reinos na mão de Nabucodonosor. Mas aí o que acontece? Ele perde as asas, ou seja, morre Nabucodonosor e entra em seu lugar reis que não são ferozes em conquistar reinos. Ele se coloca em pé como um homem e recebe uma mente de homem para dizer que ele perdeu essa característica feroz de conquistar reinos e passou a parecer mais como homem. E mente de homem ou coração de homem é porque passou a ser um reino carnal. Haja vista que, como é que a Babilônia perde o reino? Nabonidos foi viajar e Belsazar deu um banquete para 1000 dos convidados. Então, é uma mente carnal. Foi assim que ela perdeu o seu poderio. Agora, o segundo animal representa o peito de prata, os medos e os persas. Ele se levanta de um dos seus lados, não se levanta desse jeito não, tá? Levantando só a patinha. Ele fica em pé, porque o urso é um quadrúpede. Ele fica em pé e tem 3 costelas na boca e devora muita carne. O que isso representa? Reino da Média e da Pérsia. Por que ele se levanta de um dos seus lados? Se levanta de um dos seus lados porque o reino da Média e da Pérsia eram 2 povos que se uniram, os medos e os persas. E os persas eram mais fortes que os medos. Então, a base do reino é os persas. Até aí, tudo bem? Firmes? Bora lá, então. Aí, a gente tem 3 costelas na boca. Para dominar o mundo, Lídia e Babilônia. Eles derrotaram a Lídia, Egito e Babilônia. Eu encontrei um outro relato na Enciclopédia Barça, bem legal. Que eles dominaram a Ásia Menor, Oriente Próximo e Europa Meridional. Então, isso aí é interessante para a gente aí, porque equivale ao que a profecia está dizendo. O leopardo representa a Grécia. Asas é velocidade incansável, do mesmo jeito. E é dobrada, né, quando se compara com a Babilônia. E foi um reino que cresceu rápido mesmo nas mãos de Alexandre, que com 30 anos já tinha dominado o mundo, né? 4 cabeças é porque é o seguinte, morreu Alexandre e a sua dinastia enfraqueceu. A dinastia de Alexandre continuou ainda uns 20 anos depois de sua morte. Acho que entrou um cunhado e tal, mas não deu certo. Durou Ele só não 20 tinha anos. filhos, né? Durou só 20 anos depois da sua morte. E por que isso é importante? Porque algumas pessoas vão achar, como eu já disse, que a profecia está falando de indivíduos. Quando ela fala do chifre notável, não era o Alexandre o Grande, mas era a dinastia dele, que dura 20 anos depois de sua morte. Aí o que acontece? Quando a dinastia dele não vingou, houve uma guerra entre os próprios gregos. E o Império Greco-Macedônio foi dividido aí em 4 partes, para Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco, e deu origem a 4 dinastias. Veja, não são indivíduos. Por exemplo, os Seleucidas foram vários Seleucidas. Ptolomaicos também. Os outros é que foram mais fracos, mas os Seleucidas e os Ptolomaicos, eles foram dinastias que duraram muito, né? Inclusive, um desses se confunde com a profecia, que é Antíoco Epifânio, né?
Ela diz aqui, Alexandre não teve filhos e o império foi dividido entre os quatro generais. Mas não foi imediatamente. Tá? Só depois de 20 anos da morte dele. Quem assumiu, eu preciso rever isso aí. Acho que foi um cunhado dele, um negócio assim. Entendeu? Que continua a dinastia da família alexandrina. Mas ela não dura mais depois, mais que 20 anos. Acaba, encerra. Eu preciso ir atrás disso aí para a gente ter as informações precisas. O fato é que as quatro cabeças representam as quatro dinastias novas que nascem agora. Tá? O animal terrível espantoso representa Roma. Ela tem dentes de ferro, para você comparar com as pernas de ferro. Ela tem unhas de bronze, porque tem unhas de bronze num animal que representa Roma. Está dizendo, então, que bronze, que é a parte que representa a Grécia, algo da Grécia começou a fazer parte de Roma. E isso aconteceu, porque Roma se apropriou da cultura grega. Ok? Então, ao ela se apropriar da cultura grega, uma parte da Grécia passa a fazer parte de Roma, que são as suas unhas de bronze. E o que mais? A gente tem aí uma característica. Ela pisa os reinos a pés. Ela fala pisa e faz em pedaços. Por que é importante pisa e faz em pedaços? Daniel capítulo 2, Roma é representada pela perna e pelos pés. Então você tem uma associação desse pisar com uma característica de Roma na profecia. E isso vai te ajudar. Por quê? Você vai lá na profecia lá de Daniel, de Apocalipse capítulo 11, versículo 2, ele vai dizer que os gentios pisarão a cidade santa por 42 meses. Ou seja, é o mesmo período da supremacia papal. E o pisar é a característica de Roma na profecia. Tá? Só que é interessante. Vamos ver mais aqui. 10 chifres são os 10 povos bárbaros que eu ensinei lá o processo mnemônico para vocês gravar. Então aqui já está tudo junto, mostrando que é um reino só. Então veja, ó, em Daniel 2 você poderia duvidar. Talvez eram dois reinos. O reino que era a perna de ferro e o reino que era os pés de barro e ferro. Em Daniel capítulo 7, o paralelismo te ajuda a você entender que não é assim. Que os dois são uma coisa só. Prosseguindo mais aí. A gente, então, chegou à conclusão que capítulo 2 e 7 estão em paralelo. De modo que Daniel 2, a cabeça de ouro, é o leão em Daniel 7, que era o reino da Babilônia. E que o Medo-Persa é o peito de prata em Daniel 2, mas é o urso em Daniel 7. E que a Grécia é representada pelo ventre de bronze em Daniel 2 e pelo leopardo em Daniel capítulo 7. E que Roma é representada pelas pernas e os pés de barro e ferro. E também em Daniel capítulo 7 representado pelo animal terrível e espantoso. Tá? É assim que a gente faz o paralelismo. Só que fazendo esse paralelismo com o reino de pedra, você vai ver que em Daniel capítulo 7 ele fala do juízo. Isso aqui é muito interessante. Porque ele coloca como paralelo da pedra não somente a volta de Jesus, mas o juízo. E isso aqui é uma coisa muito importante para nós. Tá? E a gente fecha o estudo e dá oportunidade para vocês fazerem os questionamentos e comentários a partir de então. O juízo está intimamente relacionado com a volta de Jesus. De modo que ninguém vai ser aprovado e levado para a volta de Jesus se não for aprovado no juízo. E o reino de Deus começa a ser estabelecido a partir do juízo. Porque é o juízo que vai determinar a condenação precisa de Roma e seus intentos. E agora Cristo vai adquirir o poder de destruir esse reino, porque esse reino, então, foi julgado, pesado e achado em falta. Então, queridos, a nossa preocupação magna não deve ser a volta de Jesus, mas deve ser aprovado no juízo. Porque se você não for aprovado no juízo agora, não tem volta de Jesus para você, a não ser para sua condenação.
Que Deus abençoe cada um de vocês, para que vocês vigiem as vossas vidas, como é que anda o vosso procedimento, vosso cristianismo, vosso comportamento, se vocês estão em Cristo ou não. Que Deus abençoe para que vocês se encontrem em Cristo. Quando Ele voltar, e venha ler o nome de vocês no livro da vida do Cordeiro. Esse é o estudo dessa noite. Amém. Podem fazer as suas perguntas e comentários. Fala aí. A Medopécia tinha cercado Babilônia, passado algum tempo, porque não, essa era a técnica que eles usavam, né? Cercava a cidade para poder eles ficarem sem poder comprar alimentos. Foi isso que aconteceu com Jerusalém lá, eles ficaram com fome, não podia entrar nem sair ninguém, então eles não tinham comida, ficava enfraquecida, quando o povo estava enfraquecido é que eles invadiam. Mas com a Babilônia, quando eles cercaram, Belsazar, eles se achavam tão seguros, achando que a cidade era intransponível, era bem fortificada, que não tinha como ser invadida, e eles tinham alimentos e ter a fartura dentro da cidade, que ele não se preocupou em fortificar a cidade e deixar seus soldados alertas, e fez até um banquete, mostrando assim que não tinha nenhuma preocupação, que não estava com medo e que estavam seguros. E justamente naquele mesmo dia, a cidade foi invadida. E ele mesmo, com esse excesso de confiança, ele sabia o que tinha acontecido com o avô dele, que era Nabucodonosor, né? Que Deus se revelou a ele, ele ficou 7 anos como animal, para poder reconhecer que Deus é que dominava, e as profecias que ele tinha, que Daniel tinha revelado do sonho, então ele conhecia tudo isso, mas ele decidiu não acreditar, né? A queda de todos os reinos, ela revela uma lição para o povo adventista. Todo. Como você mencionou aí, a Babilônia. Que lição que a gente pode tirar da Babilônia? Como você falou aí, um excesso de autoconfiança, porque é um reino forte, poderoso. O adventista pode ter esse pensamento, esse sentimento, eu sou a igreja de Deus e tal, sem compreender que a responsabilidade dele só aumenta o fato dele ser um adventista do 7º dia. E esse excesso de confiança pode fazer com que a gente se torne cego para a nossa real condição e pela proximidade do inimigo em nossas fronteiras. Então, esse é um primeiro passo. Os medos e os persas, eles perdem aí para os gregos, que é também aquela ideia de subestimar aquele que é pequeno. O que eles quiseram fazer? Atacar cidade por cidade. Aí subestimaram. Então a gente não pode subestimar ninguém, né? Deus pode ter um Davi aí, uma pessoa que não tem expressividade, não tem a beleza que eu esperava, e de repente ser uma pessoa maravilhosa, aí, um poderoso instrumento na mão de Deus, que não tinha parecer nem formosura, mas era uma bênção. Outra lição que a gente tira, por exemplo, é da Grécia, quando a Grécia perde. Alexandre, ele morrendo, né? A morte de Alexandre, quer dizer, ele tomou uns 23 litros de vinho, se eu não me engano, e ele ficou doente por conta disso. E ele morreu por conta da sua intemperança, da sua doença. E o que é interessante, né? Alguém que dominou o mundo não conseguia dominar-se a si mesmo. E isso aqui, então eu creio que essas lições também são cheias de conteúdo espiritual para a nossa vida, né? Porque é o seguinte, se Deus condenou aquilo no passado e permitiu que aqueles reinos se perdessem, fossem destruídos, exatamente por conta dessas falhas, ele não há de tolerar essas mesmas falhas em nós. Elas vão trazer seguramente a mesma derrota. Concorda aí? Acho que é bom também levar em consideração que o fato de Deus dar a profecia é porque, na sua onisciência, ele sabe as coisas que iriam acontecer, mas ele não são determinantes, é como se fosse o destino, tinha que acontecer isso, né, como se fosse o destino, porque ele sabe o que vai acontecer, mas ele não influencia no livre-arbítrio.
Verdade. E a gente vai estudar sobre isso quando a gente for estudar calvinismo, né? A gente entender aí a predestinação calvinista será bastante interessante e importante aí. Ok, galera? Ok. Firmes aí? Beleza. Deus abençoe você.